Fala pessoal do canal, fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas hoje, vindo embora, chegando em casa ouvindo a rádio CBN, eu tenho a pachorra de ouvir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, talvez em breve o nosso ministro-chefe da Casa Civil, teve a pachorra de dizer que quer voltar a ser o Lulinha, paz e amor. Que é contra o golpe, que o que está acontecendo isso é um golpe contra o poder e tudo mais. Eu acho que o cara não conhece a Constituição. O cara não conhece princípios básicos de ética. Como um cara desse tem a pachorra de falar esse tipo de situação, sendo que todas as manifestações são democráticas, tanto a favor contra o governo. Isso é um direito constitucional. O processo de impeachment é constitucional, tá? O pedido de prisão preventiva dele é constitucional. Enfim, tudo que está acontecendo no país é constitucional. Nós vivemos numa crise ética e eu acredito ética e moral, né? Enfim, uma crise no poder executivo e no poder legislativo. No judiciário eu vejo uma luz no fim do túnel, salvo algumas exceções de alguns promotores de juízes partidários. O Lula, me desculpe, mas eu acho que ele nunca teve uma aula de filosofia, ou teve, né? Ele aprendeu bem com os sofistas da Grécia Antiga, né? A quem há alguns dias chamava os manifestantes de coxinha, de que se a presidência cair, os movimentos populares iriam às ruas armados, que falou mal do Supremo Tribunal Federal, usou palavras de baixo calão que não daria para citá-las aqui. A sua senhora esposa, a nossa ex-primeira dama, né, Dona Marisa, numa conversa com seu filho, mandou que todo mundo enfiasse as panelas lá naquele lugar. Como que um cara desse tem a pachorra de dizer que quer ser o Lulinha, paz e amor? A crise é ética, pessoal. Os caras falam uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Eles vendem a retórica. São grandes sofistas. Há um sofismo na política brasileira entranhado, né? Ah, mas o problema é o PT? Não, o problema não é o PT, o problema é a política. Aí vem lá alguns discursos dos delatores que o governo do Fernando Henrique Cardoso teve corrupção, provavelmente sim, que Aécio Neves recebia, e eles já sabiam disso, porque o cara que delatou lá o Delcídio falou que isso aconteceu na época do governo Fernando Henrique, inclusive, já sabia, por exemplo, da questão de Furnas. Então, meus amigos, eu paro para pensar e chego à seguinte conclusão: o governo atual é mais culpado ainda, porque ele pode ser processado por ser omisso ou ser cúmplice. Porque se sabia dessa corrupção de Furnas, por exemplo, dos problemas que eles estão acusando o Aécio, e que eu acho que tem que ser investigado, sim, finalmente começaram a investigar e meter a mão no ninho de cobra que é as câmaras do deputado federal, estadual, poder executivo e essa corja de bandido que está no poder do Brasil. Mas, se eles sabiam disso antes, por que eles não abriram um processo de investigação? Ou melhor, abriram e inocentaram o cara, né? Me parece que estão usando aquela máxima de que já que eu vou ser preso, eu quero alguém preso junto comigo. Já que eu vou ser condenado a alguma coisa, eu quero que outra pessoa esteja comigo. Lula, um conselho. Vai ler sobre a ética de Platão. Sabe um livrinho chamado A República, de Platão? Ou A Política, de Aristóteles? Dá uma folhadinha. Tem no domínio público. Baixa o livro. Vai estudar.
Ou você se faz de ignorante, e aí Lula, como a figura máxima do poder imbecil a qual se instalou o nosso país, nesse partido dos trabalhadores que se diz democrata, mas com comunismo às avessas, lê esses dois livrinhos, A Política e a República. E aí, quem me ouve, eu convido a fazer a mesma coisa. Platão e Aristóteles, no século V a.C., em Atenas. Atenas vivia uma crise democrática. Platão, Sócrates, na realidade, Platão, seu discípulo, e muitos filósofos e pensadores daquela época defenderam a democracia e depois perceberam que essa democracia, da forma como que estava acontecendo lá em Atenas, e a gente pode fazer um paralelo com a democracia hoje do país, está virando anarquia. Aonde existe democracia, quando um ex-presidente, uma presidente apoia um movimento, por exemplo, dos sem terras, que invadem uma fazenda e destroem milhões de pés de plantação, que aconteceu há poucos dias no Sul e que pouco se noticiou. Então, pessoal, um conselho que eu dou para esse presidente, para esse ex-presidente, para Dilma, é inequívoco, como diz a presidente, né, o poder de persuasão, não político, do Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente é um ótimo comunicador, um sofista nato, mas eu acho que falta vergonha na cara, falta ética para esse povo, falta o mínimo de respeito ao cidadão, ao trabalhador, a quem sustenta esse país. É engraçado, os movimentos que eles fazem a favor do governo é durante a semana, no meio do expediente. Esse povo não trabalha? Há contradições tão grandes. Então, fica aí minha indignação. Tô de preto hoje, tô de luto por esse país, porque é uma vergonha que está acontecendo. E, apesar disso, vejo uma esperança. Tomara que não seja dado golpe. Tomara que quando ele assuma a Casa Civil, como ele diz que quer ajudar a senhora presidenta Dilma Rousseff, né, que ela seja presidenta efetivamente e não fique chamando o Lula de Vossa Excelência e presidente, porque ele não é mais presidente desse país e ele não vai ser presidente desse país. Se ele acha que ele vai assumir a Casa Civil para voltar a governar esse país, ele está muito enganado. E nós, enquanto cidadãos, apoiados pelo Ministério Público Federal, devemos ir contra isso. Assuma a Casa Civil. É constitucional? O faça, mas não venha governar. Não venha querer um terceiro mandato sem eleição. Eles estão falando de golpe, eles estão falando de que isso é um golpe que vai acontecer, mas o que eles estão fazendo é um golpe. Se ele assumir a Casa Civil e começar a governar, porque imaginem, pessoal, a criatura, que é a Dilma, não vai pedir bênção pro seu criador, que é o Lula. Cá entre nós, né? Isso é uma idiotice, uma canalice sem tamanho. Então, senhor Lula, se o senhor realmente vai assumir a Casa Civil e quer ser, como disse hoje, o Lulinha Paz e Amor, repense as coisas que você falou. Faça um pronunciamento pedindo desculpas quando você assumir a porcaria lá do Ministério da Casa Civil, faça o discurso pedindo desculpas à nação. De você ter falado mal das instituições federais, mal do povo que foi às ruas, falando que são golpistas. Golpistas vai ser o senhor se voltar a tomar conta do país, porque o que o senhor está fazendo, assumindo a Casa Civil, espero que não faça, mas o que tudo indica é que está assumindo um terceiro mandato sem eleição. Isso é golpe, senhor Lula. Isso é golpe. Isso que o senhor está fazendo é golpe. Não aquilo que o pessoal está pedindo. O impeachment é democracia. Se ela vai ser tirada ou não, as instituições democráticas vão decidir sobre isso. Mas eu aconselharia ao senhor, à senhora presidente, à senhora sua esposa, que falou barbaridades das pessoas que protestaram, aos seus filhos, aos ministros, né? O pessoal do PMDB que acordou uma coisa no sábado e essa semana já fizeram outra, já pegaram o governo.
a Renan Calheiros, a Cunha, essa cambada de pessoal. Peguem esses 2 livrinhos, A República de Platão, A Política de Aristóteles, leem e coloquem 1% do que está ali em prática. Aí sim, vocês podem se dizer democráticos, éticos e corretos. Do jeito que tá, pessoal, não existe isso. Isso é uma falácia. São sofistas, são enganadores. E população, cuidado. O cara vai tomar conta. Temos que ficar de olho. Um abraço, pessoal. Eu não vou me estender muito mais, porque isso é uma vergonha e eu ia começar a cair no mesmo patamar ridículo que eles estão, de fazer xingamentos, de desmoralizar pessoas. Eu só peço que tenham um mínimo de decência antes de falar e não se contradizem. Falam uma coisa um dia, fazem outra coisa outro dia. Sejam éticos. Leiam Sócrates, Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles, vai estar Sócrates lá em Platão. Leiam o que aconteceu na Grécia Antiga com a democracia ateniense. Lá que foi o berço da democracia. Leiam o que aconteceu. Vejam o que aqueles grandes filósofos falaram depois da democracia e o que eles pensaram a respeito dessa democracia. Porque essa democracia que a gente vive hoje, como inclusive profetizou Platão, vira e está virando anarquia. É isso, pessoal. Um abraço, até mais e de olho nesses caras. Supremo, Moro, polícia, se os caras quiserem tomar conta, se o cara quiser ser presidente, bota o cara na cadeia, sim. Ele se eu roubo uma latinha ali no mercado, eu vou preso, porque essa cambada não vai presa. Tinha que acabar esse negócio de couro privilegiado. Todo mundo tinha que ser julgado de forma igualitária. Não está na Constituição, todo mundo é igual perante a lei. No Brasil isso é só papel, tá? Pegaram uma ideia lá da França, da Revolução Francesa, da Ordem e Progresso, dos iluministas, e enfiaram nesse país e distorceram completamente. Vendem uma ideia, mas no fundo são comunistas, ratos e exploradores das pessoas, dos trabalhadores, de quem faz esse país ainda estar de pé. Então espero que consigam pôr a mão na consciência e ouvir a voz das ruas. Quem saiu lá fora não foi partidário. Não sei se vocês perceberam, os políticos da esquerda, enfim, PSDB, enfim, os que foram lá, foram vaiados também, porque a crise é generalizada na política. Então, a todos os políticos desse país, parem e prensem. E eu recomendo, como professor de filosofia, leem A República e a Política, 2 livrinhos. Tentem colocar um pouquinho em prática, tentem repensar os seus valores e os seus princípios. Quem sabe serão pessoas melhores um dia.